Bom, Bruna, então sem mais delongas, vamos direto para o assunto então dessa reunião que acabou agorinha, há alguns minutos, entre prefeitos aqui da cidade de São Paulo e o governo de São Paulo, uma reunião virtual para tratar da questão da vacinação, para se falar sobre essa estrutura de vacinação, parte do que a gente comentou agora há pouco, já a gente entra mais nesse assunto, mas também para falar sobre as modificações e as regras do Plano São Paulo, do plano de flexibilização. Durante o Natal e o Ano Novo, esse assunto foi uma polêmica, porque todo o estado entrou na fase vermelha, mas quase 20 cidades disseram que não iam seguir as regras e, de fato, não seguiram, não aderiram ao Plano São Paulo. A gente está aqui na linha agora com o secretário de Desenvolvimento Regional, o secretário Marco Vignoli, para falar mais a respeito do que foi acertado com os prefeitos nessa reunião. Secretário, obrigada por nos atender. Bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, secretário. Muito boa tarde, é um prazer conversar com vocês, à disposição aqui da Bandeirantes, trazendo informações aqui do enfrentamento ao coronavírus e dessa articulação dos prefeitos em São Paulo. Secretário, eu queria começar direto então a respeito dessa subida de tom que a gente percebeu nessa reunião, que a gente estava acompanhando aqui da redação, em relação a essa questão de favorecimento, de como o governo pretende lidar daqui para frente com as prefeituras que se negarem a aderir às regras determinadas pelo Plano São Paulo. Quando o senhor fala em priorizar as cidades que estão aderindo a essas regras e jogar as outras prefeituras para o fim da fila, de que fila estamos falando? De que tipo de prioridade a gente está falando também no enfrentamento da pandemia? Muito bem. Bom, é importante dizer que a responsabilidade no enfrentamento ao coronavírus é de todos, né? Sociedade, Estado, governo federal, municípios, outros poderes, como o Ministério Público, tem feito um trabalho essencial ao longo de toda essa pandemia. A imensa maioria dos prefeitos tem sido responsável, mas aqueles que não agirem com responsabilidade serão atendidos no fim da fila. Nós priorizaremos aqueles prefeitos responsáveis ao longo dessa parceria. Evidentemente que preservadas as questões de saúde, de vacinação, nós vamos seguir atendendo a população do estado de São Paulo. Mas, em termos de parcerias, aqui no atendimento do governo do estado de São Paulo, nós vamos priorizar as gestões responsáveis e que zelam pela vida. A gente está falando de que tipo de parceria, então? Por exemplo, apoio financeiro? Nós estamos falando de investimentos em infraestrutura, desse tipo de parceria com as cidades do estado de São Paulo. Aquelas que tiverem uma gestão com probidade, com seriedade, com responsabilidade, serão as prioritárias aqui nessa parceria com o governo do estado. Entendi. Nenhuma diferenciação no tratamento em relação à distribuição de vacina, por exemplo? Nenhuma diferenciação, toda a questão de saúde e de vacinação, nós vamos zelar pela vida da população de todos os municípios do estado de São Paulo. É bom a gente deixar isso bem claro para o nosso ouvinte, né? Porque, enfim, Bruna, poderia surgir essa questão de o governo priorizar cidades ou outras em relação à distribuição de vacina. Então é isso, está garantido aqui no ar que isso não vai acontecer, o estado vai ser tratado de maneira igualitária. Secretário, justamente. Boa tarde, Bruna aqui falando. Nós conversamos durante o plantão. Desde o Natal, o governo do estado já vem notificando, né, procurando o Ministério Público para notificar essas cidades que descumprem o Plano São Paulo. Hoje, nessa reunião, o governo também teve a oportunidade de ouvir esse outro lado, ouvir esses outros prefeitos. O que é que vocês ouviram? Eles disseram algo por estarem descumprindo? Disseram que podem entrar em algum consenso com o governo do estado para que nas próximas vezes não seja assim? O que vocês ouviram desses prefeitos? Bom, passando aqui o cenário, né, do estado de São Paulo, nós temos 404 novos prefeitos de 645, então 2/3 são novos, né? Das 20 cidades que no final do ano descumpriram as regras, a imensa maioria delas são de novos prefeitos, que estão começando o mandato agora. Então, a gente passou essas regras do Plano São Paulo, a gente dialogou sobre a importância que tem essa implementação, o aumento de pontos de vacinação do Plano Estadual de Imunização e o estabelecimento dessa parceria com critérios muito claros, como esse dado sobre a responsabilidade deles nas ações. Aqueles gestores que não cumpriram no final do ano, acho que foi claro o posicionamento deles. Alguns entendiam que a questão econômica deveria ser priorizada e, ao nosso ver, não existe essa diferenciação entre saúde e a questão econômica. Nós só vamos conseguir
reativar o comércio, ter de novo o consumo com a superação da pandemia. Então, uma divergência clara sobre esse sentido naquele território. Agora, as prefeituras que eventualmente daqui para frente não seguirem possíveis mudanças no Plano São Paulo, até porque a gente tem uma reclassificação prevista, uma possível reclassificação, né, que pode vir amanhã, nessa entrevista coletiva. O que o governo vai fazer em relação a isso? Porque no feriado houve uma notificação do Ministério Público, mas efeito prático não teve, né, secretário? Porque durante todo o feriado as cidades mantiveram o funcionamento que acharam que deveriam. Bom, a imensa maioria seguiu o plano e aquelas que não seguiram, tivemos exemplos que recuaram. Assim foi em Presidente Prudente, que no sábado anunciou que não ia seguir, e na segunda já estava seguindo, referente à recomendação do Ministério Público. Da mesma forma foi o município de Catanduva. Nós estamos agora olhando para um horizonte de um janeiro que ainda tem um fluxo de pessoas para o litoral importante, né? Nós estamos com um verão pela frente e, portanto, essa mobilização inicial é fundamental para que a gente possa ter os municípios seguindo essas regras ao longo desses próximos meses. Mais uma questão, secretário. Amanhã a gente tem a possibilidade de uma reclassificação? Como que o governo está lidando com essa questão? Amanhã nós teremos a reclassificação, analisando cada uma das regiões do estado. Aquelas que tiverem índices de pior, nós vamos aumentar as restrições, e aquelas que tiverem índice de melhora podem ter menores restrições. É impossível cravar hoje o que vai acontecer, porque os dados fecham ainda até amanhã com o número de casos, internações de óbitos que ocorrem hoje. Então amanhã, 12h45, a nova atualização do Plano São Paulo sobre todas as regiões do estado. Entendi. E quando o senhor fala em regredir, é a possibilidade de regredir outras cidades para a fase vermelha, assim como aconteceu com Prudente? Justamente, poder ter a regressão, seja para a fase laranja ou para a fase vermelha também. Hoje, secretário, quais que são as regiões que... Ainda a gente sabe que essa reclassificação vem amanhã, tá todo mundo muito Depende ansioso. De dados que vão sair hoje Claro. ainda. Exato, mas há algumas regiões que a gente sabe que já acenderam um alerta vermelho por aí, como, por exemplo, Sorocaba. Ontem a gente trouxe Guarulhos. uma reportagem aqui na Rádio Bandeirantes, só temos 6 leitos de UTI disponíveis em Sorocaba. Guarulhos com 97% da capacidade já de UTI alcançada. Isso tudo deve ser um reflexo apenas do Natal. A gente ainda deve sofrer mais reflexos de aglomeração do Ano Novo nas próximas semanas. Então eu sei que o senhor não pode antecipar para a gente o que acontece, quem regride, quem não regride, mas para algumas regiões o governo de São Paulo está de olho mais aberto para o que pode acontecer? Bom, nós estamos olhando todas as regiões do estado, mas de fato a região de Sorocaba tem uma ocupação de leitos um pouco mais elevada do que a média do estado. Nós estamos observando para isso. Ela estava ali próxima da margem. As regiões de Rio Preto, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba tiveram uma evolução da pandemia, casos, internações e óbitos, que pode resultar ou não nessa alteração de fase. Elas estavam próximas da margem também. Nós só vamos conseguir cravar amanhã, mas essas 4 regiões do estado a gente está com um olhar bem próximo. Então vamos ficar de olho nisso e aguardar a coletiva de amanhã. Agora, secretário, tem mais uma questão aqui da Bruna em relação à educação, né? Que é algo que tem mexido muito com os nossos ouvintes. A gente tem falado muito sobre esse retorno de aulas presenciais. Isso foi tema dessa reunião de hoje. Secretário, o que mais vocês falaram? Porque há alguns prefeitos dizendo que depende, se regredir, não sabe se a aula presencial volta em fevereiro, depende de como estiver. Aqui na capital, o prefeito Bruno Covas já sinalizou que ainda que regredisse, as aulas devem voltar presenciais a partir de 2 de fevereiro. Então, houve alguma discussão nesse sentido? O que mais foi tema dessa reunião? Bom, sobre a volta às aulas, está garantida até o dia 1º de fevereiro essa volta às aulas. Teremos um encontro sobre isso, também virtual, ao longo da próxima semana, com os prefeitos, orientando, mobilizando para isso também. Vamos seguir analisando os indicadores, mas está mantida a volta às aulas e a gente entende como fundamental que isso possa acontecer agora no dia 1º de fevereiro. Tá certo. Agradecer aqui ao secretário Marco Vignola, secretário de Desenvolvimento Regional. Obrigada por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes, secretário, mesmo depois de uma reunião tão longa, depois de tanto tempo de discussão com os prefeitos. Obrigada por esses minutos aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Eu que agradeço. Um grande abraço. Até uma próxima.